Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e estou aqui no nosso perfil, no nosso canal, inclusive o CETEST e os temas teológicos, para vos trazer uma mensagem, um estudo resumido dos dons ministeriais. Algum tempo atrás eu trouxe a primeira parte falando dos dons ministeriais. Então, enfatizei a respeito dos dons ministeriais, que são 5 dons. O primeiro, o apóstolo, depois o profeta, depois o evangelista. Hoje eu desejo transmitir, fica até o final da ministração, é um resumo. E eu sei que a nossa vida, muitas vezes, em virtude da desigualdade de tempo, não é? A gente não tem tanto tempo. Contudo, compartilhe, inclusive, também, porque é um estudo que tem tudo a ver com os dons ministeriais no que diz respeito aos presentes que Deus dá. Porque quem Deus foi Jesus. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, está lá no contexto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Porque, evidentemente, os pastores, a Bíblia nos fala que também são ensinadores. Porém, tem aqueles presbíteros que eles se dedicavam de forma bem específica no ministério do ensino. Então, isso é muito importante. Então, os últimos 2 dons ministeriais justamente têm a ver com o pastor e o mestre. E quem deu para a igreja, por isso que eu falei que são presentes, foi o Senhor Jesus. E nós ficamos maravilhados com a palavra de Deus. Porque a palavra pastor, não é? O poime, pastor, ele é o guia. Algumas versões, como lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, a Bíblia nos fala sobre se lembrar do pastor, obedeça ao pastor, porque existe o pastor realmente que Jesus entregou à igreja. Ele é o sumo pastor, conforme em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20. Agora, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, na obra missionária, só é a gente ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, diz a Bíblia que quem separou pela imposição das mãos dos apóstolos foi o Espírito Santo. Ele foi quem separou. Está lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 20, Paulo, ele estava se despedindo dos pastores, dos presbíteros. Porque a palavra presbítero tem a ver significa ancião. Presbítero, ancião. E que eram os pastores que eram estabelecidos nas igrejas para liderar. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim: de Mileto mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, que eram os presbíteros. Quem mandou? Paulo. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi minha conduta entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E aí Paulo ele apresenta o perfil do seu ministério missionário na Ásia, mas eu gostaria de enfatizar, procurando aqui, o versículo 28, que vai enfatizar a separação, a chamada, a escolha dos presbíteros. Vai usar um outro termo, mas é equivalente. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui nós observamos que o Espírito Santo é Deus, por todo o contexto das Escrituras, e que o Filho de Deus é Deus, pois está inserido na Santíssima Trindade, o Deus triuno, o Deus trino, porque diz aqui Paulo, vos colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Maravilha! Filho de Deus se fez homem, derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas Jesus não foi homem que ousou ser Deus, e sim Deus que se dignou ser homem. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o Senhor colocou como bispos, um termo equivalente a presbítero. Presbítero é ancião, uma pessoa idônea. E bispo está ligado ao termo episcopos, supervisão. Porque o pastor, ele é um supervisor, ele é aquele que cuida do rebanho. Isso é maravilhoso. Outro detalhe que nós podemos, voltando aqui para o contexto do estudo, muito abençoado, é que a Bíblia Sagrada nos mostra, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele diz, do versículo 1 ao 4, ele enfatiza que é um presbítero. Então, ele é um presbítero. Então, ele enfatiza que é um presbítero. E então, a palavra do Senhor nos mostra que ele está dando uma palavra para os presbíteros, depois ele dá a seguir para os jovens. Então, Pedro, quando estava numa congregação local, ele é o presbítero, ele é o pastor. Mas quando ele estava em uma missão, na obra missionária, ele era um apóstolo. Enviado, ele foi enviado por Cristo. Mas também a Bíblia nos fala na primeira de João, na terceira de João, epístola, no capítulo 3, versículo 1, não tem capítulos, no versículo 1, João diz assim, o presbítero ao amado Gaio. Então, quem é o presbítero? Não é Gaio, é João, evangelista. Então, João era apóstolo, mas quando ele estava em uma missão, pastoreando, como ele pastoreou a igreja que estava em Éfeso, ele é o presbítero, ele é o pastor da igreja. Muito bem. Eu quero finalizar dizendo que a Bíblia também fala do mestre, não é? E em virtude da exiguidade de tempo, eu vou falar de forma bem sucinta. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 4, está escrito que na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Então a Bíblia destaca. Outra coisa que a Bíblia nos mostra é que Apolo, ele é apóstolo, mas ele também é um ensinador. A Bíblia diz que ele ensinou, ele regou a igreja em Corinto. E lá em Tito, no capítulo 3, versículo 13, Paulo, na sua epístola pastoral a Tito, ele diz para ter todo cuidado com o doutor Zenas, que se dedicava ao ensino, e também que Tito tivesse cuidado com Apolo. Todo cuidado, que não faltasse nada. Porque na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que o presbítero, por exemplo, que se dedica ao ministério da palavra e do ensino, ele deveria ter dupla remuneração. Olha o cuidado. O verdadeiro pastor que se dedica à obra de Deus. Portanto, de maneira bem sucinta, eu procurei trazer esta ministração falando daquele que ensina e daquele que pastoreia, pastores mestres, que você possa acompanhar. Vamos trazer outras ministrações, outros estudos sucintos. Amém? Muito obrigado. Compartilhe, deixa aí o seu like, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.